Mordecai, ou Mardoqueu, era um homem de uma sabedoria e liderança ímpar. Ele era escravo na Pérsia, e mesmo na condição de escravo, ele era diferenciado, porque normalmente nós usamos as nossas desculpas para inviabilizar as nossas possibilidades. Matamos a possibilidade de sucesso porque nós olhamos para as nossas condições. Mas Mordecai, ele era um homem de tanta visão, que ele pega a sua sobrinha, que era filha adotiva, e a coloca em disputa para ser a rainha do maior reino da época. E todo mundo conhece a história. Esther é levada a rainha. Só que Mordecai era o mentor, Mordecai era o mestre, e Mordecai era o visionário, porque ele enxergava, e havia nele algo que nós precisamos, e que sempre fará falta, e que por falta dele, dessa característica, nós já fomos muitas vezes prejudicados e roubados. Qual era essa capacitação? Era discernimento, o poder da revelação. Nesse trecho, o rei Assuero estava para ser morto, havia uma conspiração contra ele, e Mordecai se assentava nos degraus do palácio real, e as pessoas olhavam para ele e não davam um centavo, porque o mundo julga aparência, mas ali estava um homem extremamente capaz, e um homem dotado desta capacidade de revelação e capacidade de discernimento. Quando dois eunucos da confiança do rei tramaram a morte do rei Assuero, e isso veio às mãos de Mordecai. O que Mordecai estava vivendo, aquilo que iria mudar a história da sua vida, ele, através da capacitação, através do dom, ele descobre toda aquela trama e toda aquela conspiração, e aquilo iria torná-lo um dos homens mais importantes de toda a Pérsia. Houve um desenrolar do plano de Deus, mas começava ali, e eu quero declarar que hoje está começando um plano de Deus que vai se desenrolar favoravelmente à tua vida, e começa com esta capacidade que está em Lucas 12:2, que Jesus disse: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E eu sei que nós, em determinados momentos das nossas vidas, e na nossa vida profissional, nós fazemos alguns voos cegos. Você perde totalmente a visibilidade. E uma das coisas que acontece na aviação, na maioria dos pilotos de acidentes que você vê por aí, o piloto perdeu a visibilidade e ele se desorientou. Isso se chama desorientação espacial. Ele não sabia se estava para cima, para baixo, ele simplesmente se perdeu. É o que acontece quando nós não temos esta capacidade de identificar, de discernir e de enxergar o que está por trás das situações. Todas as pessoas que têm este dom, e as pessoas que têm esta capacidade desenvolvida, são pessoas extremamente orientadas,
são pessoas extremamente equilibradas, porque elas não estão fazendo um voo cego, mas elas enxergam, e mesmo em tempos ruins, elas não são tomadas pelo desespero e pelo descontrole. E isso é o que é decisivo na tua vida. E você vai começar hoje a subir esse degrau, para que você receba esta capacitação dos céus. A tua vida tem sido difícil em muitas áreas. Muitas vezes você gostaria de enxergar além, mas não consegue. Consequentemente, isso te traz uma limitação. E o que eu preciso? Em primeiro lugar, eu preciso esta capacidade de discernimento, a capacidade de enxergar além daquilo que é a limitação do momento, enxergar além do problema, da dificuldade, mas ter uma visão que possa me levar a solucionar problemas e também que possa me fazer enxergar oportunidades. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, o quê? O que é discernimento? É conhecimento, é revelação, porque elas se conhecem, elas se discernem espiritualmente. Porém, leia comigo em voz alta: o homem espiritual, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E normalmente, por falta de discernimento, nós somos pegos, derrotados e perdemos grandes chances e oportunidades nas nossas vidas. Sem discernimento, nós somos pegos pela nossa ingenuidade ou pela nossa inocência. Quem aqui já não caiu em alguma situação, algum golpe, ou então você não foi enganado, roubado, porque você entrou ingenuamente em uma situação? Todo mundo. E quantas vezes você perdeu grandes oportunidades porque você foi uma pessoa inocente, você não conseguiu enxergar o mal que estava sendo produzido, você não enxergou aquilo que era contra você, e você foi tomado por uma inocência, que é o quê? Uma ingenuidade, exatamente pela falta de discernimento. Nós somos pegos, muitas vezes, pela nossa volúpia. Muitas vezes, você quer fazer, e você sai que nem louco, e você acha que, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e perde-se, não tem controle. É onde a maioria das pessoas impulsivas se endividam e destroem grandes ideias e grandes negócios. Isso é inerente do quê? Da imaturidade, porque não tem revelação, não tem discernimento, é só aqueles ímpetos, aquela volúpia. E também nós somos pegos e somos roubados no discernimento pela nossa necessidade. E aquela famosa frase: para resolver isso eu faço qualquer negócio. E quem faz qualquer negócio, ele está simplesmente se entregando e sendo roubado. Às vezes você tem
uma coisa para vender, você tem a necessidade. Parece que se você vender aquele carro, vender aquela casa, vai solucionar toda a tua vida, e você só enxerga essa saída, porque se você é uma pessoa que está impulsionada, você é uma pessoa sem discernimento, você vai destruindo o que você construiu, tentando soluções que são imediatistas, e você não consegue discernir as perspectivas do que pode vir à frente. Aí está o grande roubo. Provérbios 24:3 é o princípio de sabedoria que eu quero que você receba nesta noite. Leia comigo em voz alta. Com sabedoria se constrói, com discernimento se consolida. Não é isso que está escrito aí? Leia comigo em voz alta. Com a sabedoria edifica-se a casa. Diga assim comigo: inteligência é discernimento. Amém? Inteligência não é só QI. Inteligência também é capacidade de decifrar, é capacidade analítica, e é capacidade de avaliação. Então, nesta noite, você precisa de parar e refletir e saber que você tem que ser uma pessoa espiritual, que você não pode tomar atitudes precipitadas, e que você precisa de trabalhar com este direcionamento de conhecimento em quaisquer circunstâncias. Esteja você endividado, ou esteja você com dinheiro sobrando, esteja você empregado ou desempregado, o que vai determinar o teu sucesso é a tua capacidade de enxergar, a tua capacidade de discernir. E nós, 99% das pessoas nem pensam nesse assunto, nem conversam esse assunto, e ninguém ensina isso em faculdade nenhuma. Sabe por quê? Porque isso não é interessante para a concorrência, e não é interessante para ninguém. Isso é interessante para quem tem o Espírito Santo de Deus, porque o homem espiritual discerne todas as coisas. E eu gostaria que você abrisse o teu entendimento e que você pedisse: Senhor, me dá este dom de discernimento. Senhor, me dá esta capacidade, esta inteligência, esta condição de poder receber nas minhas mãos tudo aquilo que possa ser contrário a mim, e ao mesmo tempo que eu tenha capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, julgar o que eu posso e o que eu não posso, julgar o que eu devo e o que eu não devo. E você recebendo esta capacitação, ela vai ser a porta do grande sucesso que Deus tem para a tua vida, porque você vai ser um diferencial nas mãos de Deus. Eu quero. Você quer? Diga: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida aquilo que tem. Amém? E Deus vai te dar a sabedoria e o discernimento para que você não seja roubado, não seja enganado, mas para que você possa ter esta visão de futuro, e esta visão que é uma visão fundamental, para que você possa arbitrar sem pressão, sem nenhum engano, sem manipulação da tua carne, sem manipulação espiritual, você fazer julgamentos que emanem de um conhecimento espiritual. Amém? Vocês imaginem
a minha posição, se eu não tivesse capacidade de discernimento, e se eu não tivesse esta capacidade de poder enxergar as coisas para julgar, porque tudo nas minhas mãos são coisas muito grandes e decisivas, e a coisa que eu pedi a Deus, a coisa principal que eu pedi a Deus é: Senhor, me dá discernimento. E João fala que nós temos a capacidade de discernir no Espírito, e eu quero, em nome de Jesus, que você receba esta capacitação para abrir a tua mente, para transformar a tua vida e para te fazer uma pessoa diferenciada. Sem discernimento não tem sucesso permanente. Amém? E Deus quer te dar um sucesso permanente, degrau a degrau, e você vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, diga assim comigo: com a revelação e discernimento, eu posso fazer o que ninguém faz. Diga: eu posso fazer o que ninguém faz. E eu quero profetizar sobre a tua vida: você vai começar a entrar em um patamar de conhecimento e de realização que você ainda não viveu, e surpreendentemente você vai ver Deus te dando condições de fazer aquilo que ninguém faz. Amém? Isso é o que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, olha só que impressionante, Daniel capítulo 5, versículo 8, leia comigo em voz alta. Então entraram todos os sábios do rei, mas vieram todos os sábios, porque o rei Beltesazar estava fazendo uma orgia, e quando no meio da orgia apareceu na parede um dedo escrevendo assim: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Ninguém sabia o que era. Chamou os magos, os feiticeiros, os homens mais sábios da Babilônia, e ninguém sabia a interpretação. 11. A rainha mãe falando para o rei, leia comigo em voz alta: no dia dos teus pais se achou nele, como a dos deuses. Teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe de todo mundo, dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Quem era esse Daniel? Um homem excepcional de discernimento. E a rainha disse: não existe ninguém igual a ele, que tem capacidade de interpretar sonhos, visões, e ele tem algo que se chama o Espírito excelente dos deuses. Há um homem no teu reino que é diferenciado de todos. Há quantos homens aqui no reino de Deus que são diferenciados? Eu amo vocês. Eu vou perguntar de novo: há quantos homens aqui no reino de Deus que são diferenciados pela presença do Espírito Santo? Eu sou. Você é. Você só é quando você discerne o que você é. Sabe por que tem muita gente endividado na miséria? E porque muitas vezes você fica sofrendo para ganhar 2, 3 mil reais? Sabe por quê? Porque você não conseguiu discernir quem você é. E quando você não consegue discernir quem você é, você aceita qualquer coisa, você se entrega a qualquer coisa. Agora, quando você consegue se autodiscernir e saber que há um homem aqui
que pode resolver o que ninguém resolve. Que há um homem aqui, que ele é excepcional para fazer aquilo que somente alguém capacitado pelo Espírito de Deus pode fazer. E eu quero te dizer, não para encher o teu ego, mas por ser verdade espiritual, que você é esta pessoa. Porque se você tem o Espírito Santo, você é esta pessoa que pode fazer o que ninguém faz e ser diferenciado como nenhum outro. Amém? Eu posso. Aleluia. Amém.